Olá a todos, então meu nome é Marco Janotti, né? É um prazer trabalhar com vocês aqui. Eu gostaria só que, se alguém pudesse, antes de eu começar a minha aula, me afirmar se a tela está em modo cheio e se vocês estão me ouvindo bem, porque assim eu posso fazer uma apresentação de 1 hora e 1 hora e 15. Vocês estão me ouvindo bem e a imagem está cheia? Sim. Perfeito. Bom, então, vejam bem, a colagem é uma prática que está inerentemente ligada à capacidade imaginativa e construtiva do ser humano, não é? No entanto, uma coisa que eu vou tentar, ao longo desse curso, é mostrar para vocês o quanto, seguindo uma linha de raciocínio da Marjorie Perloff, uma grande teórica, que escreve sobre o futurismo e a colagem, que haveria uma espécie de distinção entre o que seria a colagem entendida no mundo moderno e as colações, ou seja, embora houvesse, desde há muito tempo, uma capacidade construtiva do homem muito forte, haveria uma maneira de pensar, né, e lidar com a imagem no mundo moderno, né, isso a partir, principalmente, do cubismo sintético, né, em 1912, uma maneira totalmente diferente de pensar o Estatuto da Imagem. Então, isso a gente vai tratar efetivamente na nossa próxima aula. O que eu vou tentar fazer aqui nessa aula de hoje é tentar mostrar para vocês em que sentido a gente poderia traçar certos antecedentes e até realizar uma espécie de genealogia da colagem, né? Mostrando como a gente viu isso ontem. Vejam bem como, com o desenvolvimento da arqueologia contemporânea, cada vez mais é possível ir mais para trás, ou seja, se a gente falava de chover 32 mil anos antes de Cristo, vejam como agora, né, foi descoberto já ferramentas feitas nem pelo Homo sapiens, né, pelo Homo heidelbergensis, que mostram que há 480 mil anos os hominídeos já teriam, por assim dizer, um sentido de manipulação dos ossos e dos elementos da natureza, de tal forma a se tornassem adequados para uma instrumentação, né? E mais do que isso, como também, de algum modo, vocês podem notar, há certas incisões que nos leva a pensar muito, a refletir muito a respeito da arte da gravura, né? Ou seja, essa ideia de já o homem deixar uma marca humana na natureza, né? Mas vindo um pouco mais para frente, não é? Nós poderíamos dizer que aqui, já numa instância arquitetônica, né, como o homem tem aqui a capacidade de produzir, né, a cerâmica e criar uma estrutura modular que vai se repetir, né, de tal forma a produzir uma espécie de pré-mosaico, né, um mosaico primordial, né, a gente está falando justamente de construções na Mesopotâmia, e eles tinham um intuito decorativo muito interessante, muito específico, né? E veja como a arte geométrica já se apresenta aí de uma maneira primordial, e como vejam como essa linguagem geométrica se faz presente até hoje de modo recorrente e muitas vezes no mundo da colagem, né? Ora, por que os mesopotâmicos usavam esses elementos construtivos? Porque, vejam bem, para você criar grandes construções, né, você não tinha uma tecnologia à base do aço ou do ferro que permitia você criar a possibilidade de ocupação de grandes vãos sem que você utilizasse colunatas muito grandes, não é? Então veja como essas colunas eram muito pesadas, não é? Mas que, curiosamente, aqui, né, pelos fatos de serem muito grandes, e se elas não tivessem uma ornamentação, elas se tornariam por demasiadamente onipresentes no espaço arquitetônico. Veja como esse trabalho de ornamentação, né, cromática do espaço, dá a ele uma certa leveza,
né? E uma noção de uma certa continuidade orientalizante, onde, de certa forma, essa forma geométrica triangular, ela, de certa forma, desmaterializa a onipotência da presença da colunata, que sem essa forma de recobrimento se tornaria por demasiadamente pesada, como eu já disse, né? Indo também um pouco mais para frente, vejam como essa técnica de você ter uma estrutura que é o adobe, não é, que a gente viu, que aparece naquela forma cerâmica, aqui ela se torna um método construtivo propriamente dito, não é? Em que ela tem um aspecto, sim, também de revestimento. Vejam como, ao contrário do Egito, onde não haviam grandes pedreiras que possibilitavam a construção das pirâmides, que todos vocês conhecem, o quanto era importante você criar no Adobe métodos de proteção na base de laca. Quem já fez o curso Pintura e Suas Técnicas comigo já sabe a origem daí, mas veja como isso tem um aspecto muito importante justamente no caráter de preservação, não é? Contra a umidade e contra as intempéries. Mas aí o que você tem aqui também a ideia de você criar um método construtivo, né, onde você vai, a partir da somatória, né, de várias unidades, criando uma totalidade. Né? Eu vejo como essa totalidade implica sempre num jogo de fragmentação, ou seja, a totalidade faz pela união das várias peças, mas que justamente o grande momento é quando essas peças todas, como num grande quebra-cabeça, se unem, formando uma totalidade. Então você tem sempre uma questão que a gente poderia pensar nessa genealogia da colagem, uma ideia de uma unidade que, ao ser adicionada, ela propicia uma fusão, uma relação entre as partes, uma ideia de totalidade. E vejam bem, né, nesse sentido, um dos intuitos de eu ter criado esse curso chamado Pintura e Colagem é como esse método construtivo se faz, né, muitas vezes por uma relação em que a cor e o material são absolutamente intrinsecamente ligados. Então você tem uma relação em que a cor é dada pelo próprio material. Mas você não tem essa ideia de uma construção espacial que é dada predominantemente pela linha e aonde posteriormente você utilizaria a cor como um elemento secundário. Aqui, a cor, ela tem um papel primordial na maneira como o espaço é construído. Então, talvez essa seja a grande contribuição do universo da colagem, principalmente para a linguagem da pintura moderna e da pintura contemporânea. A gente vai, ao longo desse curso inteiro, trabalhar, propriamente dito, com as relações cromáticas dadas pelas relações formais e cromáticas inerentes a cada material. Né? Por isso, vejam como um estudo dos materiais se torna muito interessante. Então, vejam como né, a descoberta da sílica, que vai permitir a utilização do vidro, se torna, permite uma série uma pesquisa de novos materiais, né, de uma gama, de uma transparência, de uma luminosidade que até então seria impensável se nós estivéssemos apenas tratando, por exemplo, com os adobes e com a cerâmica. Então veja como a sílica vai permitir uma nova relação de moldagem e de possibilidade de construção de um mundo material totalmente diferente. Então veja como justamente o advento do vidro vai permitir que você consiga fabricar pequenos objetos, né, e que podem, quase como um Lego, né, criarem relações entre si, né, produzindo desde joias ornamentais até figuras, né, que vão se moldando como na forma de um grande hieroglifo, onde a palavra e a imagem esse jogo entre os signos e as imagens vão formando todo um novo vocabulário. Então você tem basicamente essa ideia que uma linguagem se faz pela somatória de vários elementos que vão adquirindo um aspecto recorrente. Então veja como cada vez mais a indústria do vidro se desenvolve e como cada vez como é possível, né? Vejam como é importante vocês pensarem
o quanto era difícil vocês terem acesso aos minerais, aos materiais mais nobres, vejam como a tecnologia do vidro se torna extremamente importante justamente também para, de certa forma, dar a esse mundo material um aspecto variegado e nobre e multifacetado. E vejam como, justamente pelo vidro ser um material que pode ser manipulado, ele começa a ter uma propriedade cromática muito específica e pode ser manipulado, criando formas totalmente diversas entre si. E isso permite justamente um desdobramento daquilo que a gente vai entender que são os mosaicos, né? Já entre os gregos existem pisos feitos com pedaços de mármore branco ou de cor embutidos numa massa compacta muito resistente. Em Roma, esta arte começou no século I a.C. e foi largamente usada em pisos murais, fontes e painéis. Vejam esse famoso mural em Pompeia chamado Cuidado com o Cachorro, né? Cave Canem, em que vejam como isso já demonstra um certo conhecimento óptico, e de tal modo que você está já criando uma ordenação entre os elementos, de tal forma a criar a imagem de um cachorro que, quando vista por um sujeito que adentra pela residência, ele tem essa sensação ótica de um cachorro, de certa forma, pulando em direção ao espectador. Ou seja, veja como claramente você tem um domínio, uma sofisticação de tal forma formal, que isso permite literalmente que você possa criar uma arte de natureza figurativa. É importante vocês refletirem sobre o próprio sentido da palavra mosaico, né, que vem de opus musivum, que trata justamente dessa crença que era o lugar por excelência, né, das musas que habitavam regiões aquáticas ou fontes, onde elas sempre são evocadas. Então, vejam bem, para que você tenha uma fonte, é preciso que você tenha um material que possa resistir à água. Então, veja como a utilização desse material, cuja presença material é muito clara e muito ostensiva, né? É diferente, é impossível você fazer uma pintura a fresco e depois jogar uma fonte em cima de uma pintura à base de afresco, né? Vocês sabem que justamente o afresco não conseguiria se adequar às intempéries, à própria existência da água. Então, você tem que ter um material mais resistente às intempéries, e isso permite que você tenha uma associação primordial entre essas pedras, né, que no primeiro momento são feitas de mármore, alguns minerais, e progressivamente também vai se sofisticando à medida em que o homem tem o controle do desenvolvimento do vidro. Né? Então vejam como, né, esse é o famoso mosaico de Alexandre, que data de cerca de 100 anos antes de Cristo. Ele, por sua vez, seria uma cópia de um mosaico helenístico que mostra justamente a batalha de Alexandre expulsando o Alexandre o Grande, expulsando o rei Dario. Vejam como, de certa forma, você tem um domínio cada vez mais da fabricação das tésseras, que são essas medidas, né, básicas do mosaico, e que há uma possibilidade de, não só mais de você utilizar grandes pedaços de terra, mas de pedra, mas como você, justamente, à medida que você tem um domínio cada vez mais circunscrito e mais detalhista dessas pequenas tésseras, você consegue criar figuras em movimento nas suas mais variadas direções. Vejam que coisa impressionante, né? Vejam a cabeça de Alexandre aqui em cima, né? Vejam o movimento dos cavalos, vejam o movimento das danças, como, de certa forma, esse é um dos grandes exemplos de como a pintura helenística deveria ser altamente complexa. Vocês sabem que justamente por essa questão da preservação, muito pouco nos resta da pintura helenística, só há uma pintura em vasos e em mosaicos, porque propriamente, a não ser a tumba de Filipe II, há pouquíssimas referências propriamente ditas de arte grega sendo realizada
em afrescos. Obviamente, muita coisa foi feita e muita coisa foi perdida. Vejam como a gente poderia, como vai dizer o Gombrich, fazer uma história dos estilos. Né? Não há um movimento unilateral e progressivo, onde o homem sempre vai ter um domínio cada vez mais preciso dos seus meios materiais. Vejam como, se a gente comparar, né, o grau de acuidade ótica presente no mosaico de Alexandre, e se compararmos com essa representação muito mais icônica, muito mais estilizada, a gente vê, sim, que, de certa forma, há uma utilização muito mais básica da maneira como essas tésseras são integradas. Veja como a própria a disponibilidade de material é muito mais restrita, o universo cromático é muito mais circunscrito. Você tem basicamente 5 pedras de cores distintas, enquanto no mosaico de Alexandre você teria uma miríade de gamas cromáticas, não é? E como justamente pelo fato de você ter pedras maiores, como a composição se torna muito mais esquemática. Não por isso menos bela, mas isso a gente poderia dizer, como a partir daí você tem a possibilidade de você pensar ao longo da história do mosaico o quanto ele se desdobra com grande sofisticação no mundo antigo e volta a ter em Ravenna, né, provavelmente a partir do século IV, também um renascimento que vai fazer com que o homem tenha um domínio cada vez mais também específico desse meio material. Vejam como o Gage vai dizer, há até um conhecimento aqui daquilo que ele chama de mistura ótica, ou seja, por que vocês têm essas 3 pedrinhas na face de São João Batista? Porque, vejam bem, à medida que você se distancia, você poderia ter a sensação de uma pele levemente rosada, não é? E vejam mais que isso, como também a própria maneira como essas pedras são recortadas, né, a incidência da luz, né, vai produzir resultados distintos à medida em que essas superfícies vão colocadas não de maneira uniforme, mas de maneira extremamente sofisticada diante da superfície, né, que não tem um começo, meio e fim. Veja como uma das coisas mais bonitas da arte bizantina é justamente essa ideia que você não tem um espaço perspectivado, você tem um espaço da cor, e veja como esse grande céu azulado, né, que parece uma abóbada celeste, no famoso Museu de Gala Placídia, né, o grande mausoléu, né, veja, se trata de uma edificação relativamente pequena, mas vejam como a luminosidade é dada não como no caso de uma luz externa, uma fonte, como seria no caso de um vitral, mas de uma luminosidade que meio ela é advinda, obviamente, de uma fonte interna, talvez uma iluminação à base de fogo, né, uma tocha, mas veja como você tem até pelo fato das janelas serem feitas à base de alabastro, né, você tem uma iluminação que vem do próprio interior arquitetônico, que teria um aspecto totalmente distinto quando iluminado com uma fonte à base de fogo, do que com uma iluminação artificial, à base de luz elétrica. Então vejam como também a gente poderia refletir muito sobre como nós vemos os ícones e mesmo estruturas bizantinas como essa, com uma iluminação que é totalmente moderna, que não teria nada a ver, propriamente dito, com aquela que fez parte do mundo antigo. Né? Mas o que é muito importante é vocês verem essa relação de uma cromaticidade que é dada intrinsecamente pelo material e que, de certa forma, faz com que a cor e forma sejam pensadas como elementos absolutamente integrados entre si. Mas veja como também a gente já falou sobre o respeito do vidro, veja que a palavra azulejo, que também é um termo árabe, né, de origem árabe, veja como você tem também esse princípio, né, de uma aplicação numa superfície uniforme, criando uma pulsação cromática num ritmo geométrico. Você sabe muito bem que na arte árabe você não pode ter propriamente dito uma figuração, mas você tem uma espécie de indicação de uma certa ordenação do mundo através da matemática, através da repetição dos seus padrões caligráficos e numéricos e formais, né? E você tem novamente nessa relação absolutamente integrada, que é importante a gente pensar, entre a pintura e a arquitetura.
né? Muitas vezes a gente fala sempre sobre a pintura, né, a gente pensa que seria um elemento autônomo, como a pintura da Mona Lisa, que ela pode ser deslocada para qualquer contexto, né? Ela pode sair do Louvre e vir para cá, assim por diante, mas não, vejam como durante boa parte da história da pintura havia uma integração absolutamente intensa entre a arte e a arquitetura, a ideia da produção de um revestimento que daria não só proteção às intempéries, mas produziria, sim, um efeito estético altamente sofisticado. Vejam como o advento do vidro, né, uma invenção feita supostamente pelos fenícios, permitiu, né, que você tenha uma relação totalmente distinta com os vitrais, onde a fonte luminosa, a luz externa, né, traz uma espécie de transcendência, uma luz que vem de fora, né, que é totalmente diferente daquela luminosidade que vem de dentro, né, e que vai produzir um efeito visual muito distinto, em primeiro lugar, nessas mesquitas, e depois como isso vai passando para as igrejas medievais góticas. Vejam também como aqui você tem essa fusão de estilos, porque muitas vezes, até pela questão da dificuldade, principalmente na Idade Média, de você ter acesso aos materiais nobres, como o mármore, era muito comum que você pegasse pedras. Se você pode falar sobre São Marco, por exemplo, São Marco, toda ela é revestida de pedras, muitas peças que vieram de Constantinopla, vieram de Bizâncio. E acabam adquirindo uma nova utilidade. Vejam aqui que coisa curiosa, como um templo claramente greco-romano, né, ele adquire um aspecto totalmente diverso à medida em que se adequa, se acopla, né, uma igreja barroca. O que é uma coisa interessante, para a gente pensar no mundo da colagem, é como essa fusão se faz não por um processo de fundição onde as partes perdem a sua identidade primordial. O que é interessante aqui é pensar, olha, isso é um templo grego e isso adquire um aspecto de uma nave barroca, mas, de algum modo, a propriedade ainda clássica perdura. Então, você tem uma ideia de uma somatória, mas que eu brinco muito com meus alunos nessa aula, eu diria que uma boa colagem é 1 mais 1 igual a 3, ou seja, a somatória, né, final é maior do que a soma dos elementos contados individualmente. Vejam como, né, na história das artes, você tem suportes distintos, você sabe como no mundo medieval o livro de Deus era, por excelência, o elemento mais importante, não é? Vejam como a Bíblia Sagrada ela é revestida, né, por materiais nobres, nesse caso joias, né? E você tem aqui também toda uma ocupação, uma utilização extremamente rica de materiais totalmente distintos. Então, você tem o marfim, você tem o ouro, você tem as pedras, não é? No caso do crucifixo também você tem o ouro. Então, veja como claramente, né, para a gente pensar numa genealogia da colagem, vejam como a capacidade humana de cada vez mais tirar da natureza materiais distintos permite a ele uma sofisticação cada vez maior no uso de materiais que têm propriedades cromáticas, formais, totalmente distintas entre si, e, de certa forma, isso também joga um pouco essa questão daquilo que a gente vai discutir da colagem, que é essa, de certa forma, esse contraste entre meios materiais, onde, por exemplo, o branco do marfim não pode ser confundido com o branco da pérola. São brancos de natureza totalmente distintas. Né? Vejam agora, no âmbito do mundo medieval, aqui, sim, com o advento né, de uma cultura cada vez mais sofisticada no tratamento do vidro, você vai ter o uso dos grandes vitrais, né, que se notabilizam pela cultura do norte da Europa, não é, a partir do século XI, e que produzem, vejam como isso também está ligado a toda uma tecnologia que permite uma edificação muito mais alta, em que, de certa forma, o ser humano, né, ele estabelece uma relação de transcendência, onde ele entra no mundo das trevas e almeja o paraíso, né, como esse lugar que estaria diante de si, se ele tivesse fé.
Para isso é importante a gente pensar numa diferença básica, né, no nosso curso, que é a distinção entre cor-luz, né, e cor-pigmento, ou seja, o que seria uma mistura aditiva e uma mistura subtrativa. Uma mistura aditiva é aquela que vocês estão acostumados com a tela do celular de vocês, com a televisão, onde você tem uma somatória de ondas eletromagnéticas que produzem, como vocês sabem, o branco. Agora, se a gente pegar essas três cores, né, como se fossem pigmentos ou tintas, se eu pegasse uma tinta verde, uma tinta vermelha e uma tinta azul e misturasse, eu jamais teria a cor luz, jamais teria um índice maior de luz, pelo contrário, eu teria uma subtração de luz, e por isso eu teria uma síntese subtrativa e não aditiva. Essa fusão, essa mistura, essa distinção básica no uso da cor como luz e cor como pigmento, eu acho que é muito importante vocês dominarem muito bem ao longo desse curso. Então veja como que é muito interessante, como vai dizer o Gage, muitas vezes a coloração dos vidros eram dadas por sais minerais que produziam um sal de cobre feito a uma determinada o sulfato de cobre, que é um sal metálico. Quando ele é colocado em fusão numa determinada temperatura, ele vai produzir uma tonalidade avermelhada. Se ele vai para uma outra temperatura, ele adquire uma tonalidade esverdeada. Então vejam como cada vez mais também essa manipulação, não mais dessas tésseras, mas desses vitrais, está vinculado também a uma capacidade humana cada vez mais requintada de poder produzir, mesmo com mesmos sais, resultados totalmente distintos. Um outro procedimento construtivo, né, e algo que a gente vai falar muito, né, é essa ideia da construção, de como o homem cria, né, escolhe para si alguns elementos, né, básicos construtivos, e cada vez mais tem uma capacidade refinada de fazer com que, no caso do vidro, os mosaicos e afrescos, no caso da entarsia, veja como eles produzem, né, com a utilização de tons distintos de madeira, ou de coloração, que vai ser feita, aplicada, há todo um jogo aqui, no caso da perspectiva e de certas ilusões ópticas, que produzem um jogo muito rico entre o contraste que é dado pelas superfícies cromáticas com colorações e veios de madeira distintas, em contraponto à construção, né, extremamente ilusionista, que nos dá a sensação efetivamente de de um ambiente que se fecha, que se abre, de acordo com o engenho humano. Veja como esses estudiolos eram lugares por excelência, como um Gúbio ou no Palácio Ducal de Urbino, lugares por excelência de estudo e de discussão intelectual. Então vejam como eram ambientes em que se preservava, se cultivava justamente a capacidade intelectual de um homem iluminado do Renascimento. Né? Há todo um jogo, como vai dizer o Daniel Arras, de um mundo que parece desordenado, né? Parece que os objetos estão sendo colocados de uma maneira aleatória, mas, no entanto, ao tempo inteiro nós podemos ver que existe uma certa ordem na desordem, um certo encontro fortuito de objetos e que produzem cada vez mais esse engenho, refletem cada vez mais esse engenho humano de criar, a partir da sua imaginação, elementos tão díspares num ambiente comum, numa espécie de museu imaginário, uma espécie de gabinete de curiosidades. Né? Vejam como o engenho para a construção de objetos tridimensionais, né, cria uma tensão constante em que, né, nós, por um lado, temos uma sensação ilusionista de efetivamente estarmos vendo o mundo em três dimensões, mas, por outro lado, vejam como há uma tensão, né, que esses objetos aludem a uma construção baseada na perspectiva de forma tridimensional, mas o tempo todo, pelo fato de serem feitas na superfície, nesse jogo de madeiras distintas em que se reitera sempre a materialidade da superfície, e você tem uma tensão, que é algo também que a gente vai discutir bastante no mundo da colagem, entre o mundo da superfície e o mundo da ilusão tridimensional.
né? Bom, outro aspecto muito importante para a gente pensar, né, aquilo que vai permitir o desenvolvimento da colagem é a ideia de da revolução comercial, depois dos processos progressivos de globalização, onde efetivamente você começa, se na antiguidade você tinha a Rota da Seda e permitia que o Oriente, que os chineses tivessem contato até com Roma, não é? Tendo contato com duas civilizações tão distintas, vejam, com as navegações, a partir do século XV, você tem a possibilidade de ampliar esse universo da ocidental, não é? E se deparar efetivamente com novas civilizações, né? Inclusive com a descoberta cada vez maior da África e da América e uma retomada de contatos com o Oriente. Ou seja, a ideia é que você tenha não mais uma única civilização com seus paradigmas morais, filosóficos e artísticos, mas a ideia de você conviver agora com civilizações que têm culturas materiais totalmente distintas entre si. Então veja que beleza, por exemplo, esses cavalheiros Germa, enquanto como eles têm toda uma utilização, né, da fabricação de tecidos, né, que até hoje, engraçado, nos remetem a essas colagens que a gente poderia dizer que são feitas no Brasil com tecidos distintos, né, jogando padrões geométricos distintos. Mas veja que beleza, o cromatismo, né, que é dado por esses triângulos vermelhos em contraposição a alguns objetos, alguns elementos menores esverdeados. Você tem um jogo extremamente sofisticado de pensar a relação da cor com o corpo humano, né? E não só com o corpo do homem, mas também com o corpo do cavalo, né? Se vocês pensarem um pouco numa perspectiva contemporânea, vejam como isso quase antecede muito Parangolé, né? Uma ideia de um corpo que incorpora um corpo e dá a ele uma identidade visual muito precisa. A mesma coisa a gente pode pensar a respeito da arte plumária, né, que também é uma cultura muito sofisticada, onde, vocês sabem do manto tupinambá, que infelizmente está na Dinamarca, né, como no século XVII você tem já essa ideia de criar, né, um corpo que é feito justamente, sempre nessa ideia, né, que você tem uma pluma, mais uma pluma, mais uma pluma, mais uma pluma, e nesse jogo você cria uma grande tapeçaria, onde, de certa forma, a unidade é vista em relação ao todo, e o todo em visto é a unidade. Vejam bem como a gente não pode também separar a materialidade da penugem, né? E da sua cromaticidade. Então, veja bem, qual é a cor desse manto? Né? Não dá para você dizer é um manto laranja, é um manto vermelho. Né? Não, é um manto em que a coloração é dada, e muitas vezes quando você usa penas, você sabe que de acordo com a incidência da luz, a própria pena se transforma, ela tem uma iridescência que é intrínseca a ela, no caso da pena do pavão, mas assim por diante. Então veja como o que é interessante é pensar que essa cromaticidade está profundamente ligada ao meio material, né? Bom, com o advento das grandes navegações, você tem cada vez mais essa ideia de colecionismo, ou seja, essa ideia de que você vai, né, criar, né, um gabinete onde você vai dispor os grandes objetos que dizem respeito àquilo que vai antecipar, propriamente dito, um estudo da natureza, ou seja, aquilo que vai antecipar o estudo da biologia, onde você começa, ao colocar objetos numa mesma estante, você começa a criar critérios, né, para distinguir o que seria o reino da animalia, o mundo da vegetália e da minerália, não é? Além das realizações humanas. Vocês já viram como você tem aqui um armário, mas o que é muito rico é isso. Então você tem um armário que você pode colocar uma peça greco-romana do século II, você pode colocar uma concha da Polinésia do século XV, você pode colocar uma vanitas
um crânio do século XVI, e, veja bem, são objetos heteróclitos, objetos totalmente distintos entre si, e que no encontro eles começam a fazer parte do que seria essa grande enciclopédia humana, né? Então veja, de novo, né, o quanto, veja bem como o mundo da pintura é apenas um desses vários mundos possíveis, não é? Que permitem a construção, de certa forma, de um mundo visual, né? De um mundo em que os objetos eles começam a denotar o seu pertencimento a culturas distintas, e vejam aqui algo muito interessante, como desculpe, nesse gabinete você tem, inclusive, já as técnicas de reprodução da imagem, como no caso da gravura em metal. Vocês sabem também as grandes revoluções tipográficas que ocorrem a partir do século XVI. Né? Vejam como nessa pintura do Arcimboldo, esse jogo muito rico, né, que é a construção de um livreiro, né, um livreiro que é feito pela somatória de livros. Mas o que é muito interessante é que o tempo inteiro você tem uma certa posição dúbia perante a imagem. Né? O livreiro se faz de livros, mas é curioso, porque se eu vejo só os livros, eu não consigo ver o livreiro. Se eu vejo o livreiro, eu não consigo ver os livros. Então vejam como, de certa forma, há uma espécie de engenhosidade, né, de um artista que cada vez mais se distingue pelo seu jogo intelectual, ou seja, cada vez mais um artista que não é mais visto como um artesão, mas aquele que produz engenho, que produz conhecimento, né? Como você tem esse jogo duplo da imaginação, que faz com que uma coisa ora se pareça com livro, ora se pareça com livreiro. É interessante você pensar em como esse procedimento de criar uma espécie de padronização como um museu imaginário, que você vai construindo a seu bel prazer os seus próprios objetos, os seus próprios, né, você vai revestindo, você vai criando os seus heróis, né? Eu lembro, meu filho, a gente já tem 22 anos, mas eu lembro quando ele brincava com esses games, veja como a construção de um herói é feita, né, nessa ideia que você pode selecionar, então, tal herói vai ter tal capacete, tal espada, tal escudo, né? E a criança, muito cedo, já começa, primeiro, a trabalhar, viver num mundo em que as imagens são catalogadas, os meios materiais são divididos de acordo com a vitalidade, a dexteridade, a resistência, a inteligência, a humanidade, tá, e você vai moldando, ou seja, criando personagens distintos a partir da relação desse acúmulo de materiais. Então veja como cada vez mais a gente tem aquilo que já via no mundo antigo, a pinacoteca, a ideia de um lugar onde você tinha um acolhimento, um lugar reservado para obras de arte, mas vejam como cada vez mais com a retomada dos grandes reinados, você tem as coleções particulares que vão fazer os grandes museus, como o Prado, o Louvre, e vejam como é interessante você pensar, por exemplo, o Velázquez, que é o grande pintor real, né, uma das grandes atribuições dele é justamente ser o grande catalogador, o grande colecionador, ele vai ter uma atribuição de cuidar desse grande espólio, depois com a colonização também, vejam como cada vez mais você tem os botins de guerra, você tem essa ideia de que efetivamente a riqueza de um monarca é dada também pela quantidade de objetos greco-romanos, barrocos, de que, de certa forma, mostrariam a riqueza de um império. E veja como isso, muitas vezes, ficava à mão de artistas. Isso vale para o Velázquez no século XVII, vale quando brevemente o Picasso foi chamado na Espanha, na Revolução Espanhola, para cuidar do Prado. Bom, você tem com isso também um processo de emancipação dessas grandes coleções à medida com as revoluções burguesas elas se tornam abertas ao público. Então vejam bem o quanto claramente cada vez mais a gente vê a importância desses grandes museus,
né, que fazem parte da nossa formação, da nossa ideia de que nós que estudamos arte, nós temos essa obrigação de um dia ir ao Louvre, de ter o privilégio de poder ver essa grande coleção que, de certa forma, coloca num só espaço, veja bem, objetos os mais distantes possíveis. Então, uma coisa muito marcante quando você está andando nesse grande labirinto que é o Louvre, se você está num andar, você está numa civilização greco-romana, depois você vira à direita, você pode entrar no mundo persa, sobe no primeiro andar, você pula 1000 anos e está no Renascimento. Então, você tem essa ideia de um mundo totalmente artificial, onde tanto o tempo e a geografia são simulados numa espécie de constante absoluto, porque, veja bem, são objetos, são retirados do seu contexto, daquilo que o Walter Benjamin vai falar, o mundo da aura, né? O mundo da distância, o mundo da qual você precisaria encontrar um objeto no seu lugar, e como esses objetos são deslocados e colocados no mesmo lugar, no mesmo depósito. Vejam também, né, com esse desenvolvimento dos museus, essa ideia de você ter essa possibilidade de decodificação de linguagens até então que não poderiam ser, não tinham sido decifradas, por um processo de comparação. Então, como a Pedra de Roseta mostra como haveria uma certa analogia entre linguagens distintas, e isso permite, inclusive, você possa ter cada vez mais um conhecimento cada vez mais apurado de linguagens tão até então indecifráveis. Vejam como, né, com o desenvolvimento da ciência também, como uma série de artefatos, como o microscópio, como o telescópio, são todos artefatos que visam uma ampliação do universo da percepção humana, e como, por exemplo, o próprio Newton vai criar esses objetos para pensar como a cor se manifesta, né? O próprio Goethe, que era um grande colecionador de tecidos cromáticos, quando ele vai fazer sua famosa doutrina das cores, ele vai se contrapor ao Newton, pensando numa teoria fisiológica da cor, ele vai pensá-la, a cor, a partir das suas propriedades cromáticas e a partir da sua interação, né? Onde a cor é destituída do seu contexto local. Então, veja bem, se eu estou trabalhando laranja, eu estou trabalhando o laranja em contraste com o fundo preto, eu estou trabalhando o vermelho na sua relação com o azul, eu não estou mais pensando na cor vinculada ao seu meio material primordial, ou seja, o azul do céu, o vermelho da terra. Eu estou pensando de uma maneira muito mais abstrata nas propriedades cromáticas que as cores têm ao interagir entre si. E vejam como isso é impressionante, como esses estudos cromáticos do Goethe, de certa forma, antecipam em cerca de 100 anos o advento da arte abstrata. Veja como, se a gente for pensar bem, muito que aparece nos anos 1910 e tal, na verdade, de certa forma, são antecipados pelos estudos cromáticos fisiológicos. Veja como, né, o homem vai criando vários mecanismos de manipulação do mundo da imagem, através do recorte. Vejam como a silhueta, antes do advento da fotografia, tem um papel muito importante na construção de uma fisionomia humana, no estudo das propriedades físicas de cada ser, a partir do seu das especificidades fisionômicas de cada um. Né? E nesse sentido também é muito importante vocês perceberem, né, como vai dizer o Maurice Shapiro a respeito do Victor Hugo, o quanto as novas tecnologias vão realmente produzir uma nova visibilidade. Né? Vejam como, antes do advento da locomotiva, você, de carruagem de Paris até Veneza, demorava 2 semanas. Com a locomotiva, você faz isso em uma noite. Né? Há um depoimento dele que é muito bonito, que, ao meu ver, ilustra bem essa mudança de sensibilidade. Ele vai dizer o seguinte: a rapidez é inacreditável. As flores à beira da estrada deixam de ser flores e passam a ser manchas, ou melhor, listras vermelhas ou brancas. Não existem mais pontos, tudo é listrado. Espigas de trigo são grandes cabeleiras amarelas. As verduras são longas tranças verdes. Cidades, campanários e árvores dançam e se mesclam furiosamente no horizonte. Vez ou outra, uma sombra, uma forma, um espectro erguido aparece e desaparece como clarões de raio ao lado da porta. É um guarda-cancela de uniforme. Pessoas dizem no vagão:
Faltam 3 léguas. Chegaremos em 10 minutos. Quem busca uma experiência também radical nesse sentido, né, em relação ao que as novas tecnologias vão propiciar, é a Anita Malfatti. Vejam bem, ela buscando sentir o advento da modernidade, ela vai se colocar debaixo de um trem. Olha que coisa maluca. Ela vai dizer o seguinte: deitei-me embaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu vi as cores e cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Né? Então vejam, aqui também uma espécie de recorte de uma mancha de sombra do Victor Hugo. Né? Quem vai fazer um grande estudo sobre o quanto as novas tecnologias produziam um grande impacto uma nova forma de observador, vai ser o Walter Benjamin, e quem faz uma bela análise dessas transformações é o Jonathan Crary, nesse livro chamado Técnicas do Observador. Ele vai dizer o seguinte: ao longo do século XIX, o observador teve de operar cada vez mais em espaços urbanos fragmentados e desconhecidos, nos deslocamentos perceptivos e temporais das viagens de trem, do telégrafo, da produção industrial e dos fluxos da informação tipográfica e visual. A identidade discursiva do observador, como objeto de reflexão filosófica e de estudo empírico, passou por uma renovação igualmente drástica. Walter Benjamin mapeou a textura heterogênea dos eventos e objetos que delinearam ao observador naquele século. Nos diversos fragmentos de seus escritos, deparamos-nos com um observador ambulante, formado por uma convergência de novos espaços urbanos, novas tecnologias, novas funções econômicas e simbólicas das imagens e dos produtos. Então vejam, né, o quanto esse mundo, por exemplo, como nesse fragmento da pintura do Serra, né, com o advento da luz elétrica, você tem a possibilidade de um homem que pode trocar a noite pelo dia, e não é mais obrigado a seguir o ritmo da natureza. Com o advento dos novos meios de transporte, você pode se locomover numa velocidade até então inaudita. Com os novos meios tipográficos, você tem a possibilidade de pensar uma nova relação com o mundo da comunicação, com o mundo da imagem. Você tem o advento de técnicas construtivas onde a mão de obra é alienada, então o sujeito ele não tem mais como um artesão o domínio todo do processo produtivo. Esse processo todo é feito em larga escala industrial. Você tem a possibilidade de habitar o ar, de criar, com o advento das novas tecnologias também, algo como a Torre Eiffel, que é, por excelência, quase algo que celebra efetivamente a capacidade construtiva humana. Ou seja, o mundo das tecnologias é esse mundo em que o homem cada vez mais se separa do mundo da natureza e ele consegue criar aquilo que a gente chama uma segunda natureza, uma natureza construída artificialmente e que permite ao homem literalmente se distancie cada vez mais dos processos naturais, né? E que cria esse mundo, provavelmente, da cultura. Né? Veja como o processo de produção em massa, que foi popularizado pelo Henry Ford no início do século XX, implica uma mudança do processo de produção e fabricação de uma obra, porque agora um operário ele não sabe mais fazer na íntegra um carro. Ele tem apenas uma posição menor, né, uma posição singular no processo de produção, que, de certa forma, não é dominado por ele, mas pela indústria. Né? O que é muito interessante é você pensar que mesmo artistas que têm uma formação clássica, como Rodin, muitas vezes ele vai manipular os seus objetos, como no caso da Porta dos Infernos. Vejam a presença dos 3 homens, né, e como eles, na verdade, são os mesmos, né, mas que, pela sua posição, eles adquirem papéis totalmente diferentes. Então, essa ideia, literalmente, você está trabalhando, né, a partir, não mais de formas naturais, mas de formas que, ao serem modeladas e reprodutíveis,
podem adquirir reconfigurações totalmente impensadas. Né? A Torre Eiffel, por sua vez, né, como já foi dito, né, é por excelência esse monumento que celebra em 1889, né, o triunfo do ferro, como vai dizer Paul, ou seja, o triunfo das novas tecnologias, e mais, ele não celebra mais um evento histórico, como a gente está acostumado, como um arco do triunfo, né? Ele celebra, antes de mais nada, a capacidade construtiva do homem que, né, ao reproduzir e moldar esses elementos, constrói uma nova, um artefato totalmente diferente, não é? Que vai mudar totalmente a paisagem de Paris. Você sabe que houve uma grande polêmica se essa torre deveria permanecer ou não, e hoje em dia é um dos grandes marcos da cidade. Ela acabou perdurando porque ela tinha também uma função de ser uma torre de rádio, né? E hoje em dia ela é um dos marcos do que seria Paris no século XIX. Né? Mas vejam como, literalmente, ela, o que é muito bonito é como ela exibe, literalmente, esse método construtivo de, pela a sua adição de peças, com peças, você vai criando uma relação em que você não tem mais o espaço do objeto e o espaço do vazio. Vejam como, isso é uma coisa muito importante para o nosso curso. Vejam como essas estruturas metálicas, elas permitem pela primeira vez a possibilidade de uma ocupação de espaços vazios, que até então, quando eram feitos com pedra, jamais poderiam ter essa capacidade de ocupação de um vazio tão grande. Né? Vejam como também a Exposição Universal de 89 é, por excelência, esse grande museu imaginário, onde você vai ter, num só lugar, né, civilizações totalmente distintas, né? Então você tem uma stupa indiana com uma construção da Nova Zelândia, depois a Casa do Brasil do Café, e, inclusive uma coisa muito interessante, como esse método de exibição, que não era um método de exibição de obras de arte tão somente. Veja como a própria Bienal de São Paulo, ela tem esse aspecto de se, carregar consigo essa ideia de uma exposição universal, onde o homem não apenas vai mostrar obras de arte, mas ele vai mostrar artefatos. Então, você vai fazer feiras comerciais, onde você vai mostrar, por exemplo, o pavilhão do café. Então, a mercadoria, ela mesma se estetiza. Né? Então, além do ambiente das feiras universais, vejam como as passagens, elas vão antecipar aquilo que nós entendemos como os nossos shopping centers. Né? Essa ideia de grandes vitrines, que agora são possibilitadas graças ao advento da tecnologia do ferro e do aço, e esses grandes boutiques, esses lugares através do qual o observador flaneur, ele vai literalmente se dar ao deleite de ver as mercadorias, as mais, numa espécie de apreciação estética, né, onde o mundo lhe aparece, agora noite e dia, com o advento da luz elétrica, né, o mundo se aparece como uma vitrine. Né? Quem vai fazer uma grande análise da importância das passagens do século XIX, acho que todos vocês devem saber, é o Walter Benjamin. Né? O que é muito interessante, que é o próprio, a maneira pela qual ele vai fazer o seu livro é quase na maneira como a gente utiliza o computador hoje em dia, na base do cut and paste. Então veja como a colagem é tão importante para nós, a tal ponto que nós temos, por excelência, à nossa disposição agora, talvez a máquina mais sofisticada para se fazer colagem, que é o computador. O computador, aquilo que computa e conta os elementos, né, e que nos permite, efetivamente, com os novos programas, efetivamente cortar e recolocar a imagem, coisa que o Walter Benjamin, com certeza, ficaria fascinado. Aqui ele faz, literalmente, o seu texto, um conjunto de fragmentos, de uma maneira muito mais precária, que literalmente ele está utilizando a tesoura para recortar e buscar sempre novas associações de textos que não são dele, o que é muito interessante você pensar como esse livro também é uma espécie de mosaico de grandes citações. Né? O livro dele seria não um grande registro pessoal dessa cidade do século XIX, mas seria o papel dele seria aquele de ser uma espécie de quase repórter do mundo, em que ele vai fazer uma junção de tudo aquilo que ele considera uma citação importante que retrate o que seria o século XIX.
né? Esse gosto pelas citações é algo muito específico do Walter Benjamin, né? Vejam, acabando nossa aula, como também os novos processos tipográficos vão permitir que você, né, produza gramas cromáticas, processos de reprodução de imagem extremamente modernos, com uma capacidade muito mais barata de fabricação. E veja como é todo um processo claro de você pixelizar, né, fazer um anacronismo, mas pensar a imagem como profundo para que crie toda a imagem, ela na verdade nada mais é do que uma somatória de pontos sobrepostos. E vejam como isso muda por excelência o universo da paisagem urbana. Né? Vejam como uma cidade toda ela acinzentada, como Paris, ou quase praticamente monocromática, escura, vejam como as novas tipografias, esses cartazes que hoje em dia se tornam tão populares, como na obra, vejam bem, também é interessante você ver como um artista como Toulouse-Lautrec que hoje em dia é tão conhecido pelos seus pôsteres do que pelas suas pinturas, ou seja, você não tem mais essa ideia de uma primazia em que um artista como Rodin vai ser conhecido justamente pela sua capacidade de manusear o mármore. Veja como, claramente, você vai ter grandes artistas que vão utilizar de uma maneira muito rica, né, e veja como aí você tem essa influência do japonismo, a influência da arte japonesa, a possibilidade de pensar novas possibilidades gráficas. Então, veja bem, por mais que você tenha colagens aqui, que no caso do Otto Marcel Schlick, ele literalmente colou uma borboleta nessa pintura. Mas veja como a construção da pintura se faz como um todo de uma maneira ainda naturalista, ou seja, não há algo paradoxal aí, né, um mundo estilizado, né, mas de certa forma a borboleta se aparece ainda como borboleta, né? Já com o advento da fotografia, vejam como, né, procedimentos, cada vez mais que o homem tem um domínio da técnica de reprodução da fotografia, vejam como, antes do advento do computador, a ideia da fotomontagem, ou seja, a ideia de, por questões técnicas, né, você não poderia ter graus de exposição da luz tão distintos, então você tem uma espécie de sobreposição de planos da imagem, e isso vai ter uma enorme reverberação no pictorialismo, uma técnica de pintura do século XIX. Mas veja como há uma coisa curiosa, em que você tem uma simulação de um mundo natural, mas o quanto ele é altamente artificial e até teatralmente forçado, né? Veja bem, o primeiro negativo, que seria uma espécie de apologia do advento da pintura, né? No caso brasileiro, nós temos também essa fotomontagem muito interessante, o Valério Vieira, mostrando o quanto um sujeito que assume vários papéis. Então, é interessante pensar que a gente está se separando agora de uma concepção romântica de um sujeito ao qual a sua identidade está profundamente vinculada àquilo que ele faz, mas agora um sujeito que assume vários papéis, né, que seria, de certa forma, você não tem mais, por exemplo, a ideia de um trabalhador que sempre vai fazer a mesma coisa a vida inteira, né? Muitas vezes ele começa a trabalhar numa fábrica de carro, depois ele sai, vai trabalhar numa fábrica de instrumento musical. O sujeito moderno é esse sujeito que está muito mais solto no mundo, muito mais fragmentado, e onde muitas vezes ele é obrigado ao longo da sua vida a assumir papéis cada vez mais distintos. É interessante também falar que antes do advento da colagem moderna, como algumas mulheres, como passatempo, faziam essas colagens extremamente ricas que antecipam em muito o surrealismo, né? Essa é uma exposição que teve no Metropolitan, olha que incrível, né, essas colagens, e como também todo o universo dessa cultura de massificação, ela vai se apropriar de novas tecnologias, de métodos de reprodução, criando colações cada vez mais distintas. Não é? Olha, curioso, veja como a própria noção de escala, não é totalmente subvertida aqui, dando claramente um aspecto irônico à imagem. Não é? Vejam como o surrealismo, que a gente vai estudar mais para frente, o quanto ele faz uso, de certa forma, ele remete também a essa ideia do jogo da imagem, essa ideia dessa ironia, né?
que permite você não apenas reproduzir a imagem, mas produzir significados distintos à medida em que as imagens, ao serem associadas entre si, acabam produzindo resultados totalmente distintos. Então, de certa forma, esse é o mundo do século XIX, gente, onde você vê cada vez mais um mundo industrializado, um processo em que o artista não é ele apenas o único produtor da imagem, de certa forma, a imagem não tanto como agora, onde cada um tem um celular e produz o tempo inteiro imagem, mas veja como o domínio da produção da imagem, né, já no final do século XIX, já dizia, tem uma Kodak, você mesmo pode ser um artista, ou seja, cada vez mais você tem a ideia de que um homem urbano, com minimamente de renda, ele tem a capacidade de criar as suas próprias imagens e o quanto o mundo cotidiano passa cada vez mais a ser ocupado por essas imagens reproduzidas ad infinito e que vão produzir uma nova figuração do mundo, uma nova possibilidade de pensar aquilo que seria o mundo moderno. É isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante, eu teria mais material para apresentar para vocês, mas eu acho que eu já falei o suficiente por hora. Ficou claro, gente? Ah, que legal. Deixa eu desligar aqui a